Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 36. Desorientações. Os Aiel levantaram o acampamento cedo e já estavam longe de Ruidan quando o sol, ainda por nascer, formava um contorno anguloso nas montanhas distantes. Em 3 grupos, eles contornaram Chaendaer, descendo por planícies serrilhadas intercaladas com montes, elevações de pedras e colinas de topo achatado. A terra era cinza, marrom e todas as tonalidades intermediárias, algumas partes rajadas de espirais compridas em tons de vermelho e ocre. Volta e meia, um grande arco natural se avultava enquanto os grupos se moviam para norte e oeste, ou imensas e estranhas placas de pedra se equilibravam temerariamente, quase à beira da queda. Em cada ponto que Rand olhava, montanhas recortadas se erguiam à distância. Todos os destroços da ruptura do mundo pareciam reunidos ali, no lugar chamado de Deserto Aiel, onde o solo duro não era de barro rachado, amarelo, marrom ou de algum tom intermediário. Era de um material escuro e pedregoso, dividido em vários pontos por valas e depressões secas. A vegetação isolada era baixa e escassa, toda de arbustos espinhosos e galhos sem folhas, cheios de espinhos. As poucas flores, brancas, vermelhas ou amarelas, eram surpreendentes naquele isolamento. De vez em quando, a grama grossa cobria alguns trechos do solo e raramente se via uma árvore, em geral atrofiada e também com espinhos. Comparado a Chaendaer e ao Vale de Ruiden, o lugar era quase exuberante. O ar era tão limpo e a terra tão árida que Rand achava que podia ver milhas e milhas ao longe. Aquele ar, porém, não era menos seco, o calor não era menos implacável, e o sol era uma massa de ouro fundido no alto de um céu sem nuvens. Rand enrolara uma chuva na cabeça em uma tentativa de se proteger do sol, e com frequência bebia da bolsa d'água na cela de Jiadin. Por estranho que fosse, o casaco parecia ajudar. Ele não suava menos, mas a camisa permanecia molhada sob a lã vermelha, o que refrescava um pouco. Matt usava uma tira de tecido para amarrar um grande lenço branco na cabeça, feito um estranho gorro que descia pela nuca e protegia os olhos da claridade. Trazia consigo a estranha lança com lâmina de espada, a coronha enfiada no estribo. O grupo deles consistia de cerca de 400 Dindo. Rand e Matt cavalgavam à frente, lado a lado com Huark e Herne. Os Aiel caminhavam, naturalmente, levando as tendas e algumas pilhagens de tear em mulas e cavalos de carga. Algumas donzelas dos Dindo seguiam à frente como batedoras, e os cães de pedra iam atrás, vigiando a retaguarda. A coluna principal era cercada por olhos atentos, lanças a postos e arcos com flechas encaixadas. A paz de Ruidan supostamente valia até que todos os que tinham partido para Chaendaer retornassem aos próprios fortes. Mas, como Huark explicara a Rand, já haviam acontecido mal-entendidos e nem desculpas nem o preço do sangue traziam os mortos de volta dos túmulos. Huark parecia achar que era ainda mais provável que algum mal-entendido ocorresse daquela vez, sem dúvida em parte por causa do grupo dos Shaido. A terra dos Shaidos ficavam depois das terras dos Taardad, na mesma direção de Chaendaer,
e os Shaido avançavam em paralelo às terras do Jindo a cerca de um quarto de milha de distância. Segundo Huark, Coladin deveria ter esperado mais um dia para ver se o irmão voltaria. O fato de Randy ter visto Muradin depois de ele ter arrancado os próprios olhos não fazia diferença. 10 dias era o tempo protocolar. Partir antes disso era abandonar quem tivesse adentrado Ruirian. Ainda assim, Coladin pusera os Shaidos para dobrar as tendas assim que viu os animais de carga dos Jindos sendo aprontados. Os Shaido viajavam com seus próprios batedores e vigias na retaguarda, aparentemente ignorando os Jindo, mas o espaço entre os dois grupos nunca aumentava mais do que 300 passadas. Era comum haver testemunhas de talvez meia dúzia dos maiores ramos quando um homem reclamava a marca de um chefe de clã, e o povo de Coladin ultrapassava os Jindo em número. A vantagem era de pelo menos 2 homens para um. Hunt suspeitava que o terceiro grupo, entre os Shaido e os Tardad, fosse a razão pela qual o intervalo não se estreitava súbita e violentamente. As sábias caminhavam como qualquer Aiel, incluindo aqueles homens e mulheres estranhos de roubos brancos, que Huark chamava de Gaishain, conduzindo os cavalos de carga. Não eram bem servos, mas Randy não sabia se de fato entendera a explicação de Huark sobre honra, obrigação e prisioneiros. Herne foi ainda mais confuso, como se tentasse explicar por que a água era molhada. Moiraine, Egwene e Lan seguiam com as sábias, ou pelo menos as 2 mulheres seguiam. O guardião conduzia o cavalo de batalha um pouco para o lado dos Shaido, observando-os com a mesma atenção com que examinava a paisagem escarpada. Às vezes, Moiraine, Egwene ou ambas desciam para conversar um pouco com as sábias. Randy teria dado sua última moeda para ouvir o que diziam. Elas, com frequência, olhavam em sua direção, de soslaio, de certo para que ele não notasse. Por alguma razão, Egwene usava os cabelos em 2 tranças amarrados por fitas vermelhas e compridas, feitos de uma noiva. Ele não sabia por quê. Comentara sobre os cabelos dela antes de sair de Shandaer. Apenas mencionara. E a amiga quase arrancara sua cabeça. Elaine é mulher para você. Ele encarou a Vienda, confuso. O olhar desafiador estava de volta aos olhos verdes azulados, mas ainda misturado a desgosto. Ela estava esperando do lado de fora da tenda quando ele acordou naquela manhã, e desde então não se afastara mais de 3 passadas. Estava claro que as sábias a haviam mandado espionar, e ainda mais claro que não era para ele reparar. A Aiel era bonita, e ele era considerado tolo bastante para não enxergar nada além disso. Sem dúvida, era por essa razão que ela estava de saias e não portava arma além da faca de cintura. As mulheres pareciam pensar que a mente masculina carecia de sofisticação. Pensando bem, nenhum dos outros Aiel comentara sobre a mudança no vestuário de Avienda, mas até Huark evitava encará-la por muito tempo. Deviam saber por que ela estava lá, ou tinham um palpite sobre o plano das sábias, e não queriam mencionar o assunto. Ruiden. Ele ainda não sabia por que a jovem tinha ido até lá. Huark murmurou algo sobre assunto das mulheres, claramente relutante em conversar sobre aquilo perto dela. Considerando como a jovem estava colada em Randy, aquilo significava que não discutiriam coisa alguma. O chefe de clã, sem dúvida, estava escutando a conversa, assim como Herne e todos os indo por perto. Às vezes, era difícil interpretar os Aiel, mas ele achava que todos pareciam estar achando graça. Matt assobiava baixinho, deixando bem claro que encarava tudo, menos os 2. Mesmo assim, era a primeira vez no dia que a Vienda falava com ele. Como assim? Indagou Randy. As saias pesadas não a impediam de caminhar ao lado de Jadin. Não, a Vienda não caminhava. Perseguia. Se fosse um gato, estaria balançando o rabo. Elaine é uma agacenta como você.
Ela balançou a cabeça, arrogante. O rabo curto que os guerreiros Aiel usavam na nuca não estava mais lá. O lenço dobrado em torno das têmporas quase tapava seus cabelos. A mulher certa para você. Ela não é bonita? Tem a postura ereta, membros esguios e fortes, lábios vermelhos como uma fruta do amor suculenta. Seus cabelos são como fios de ouro e os olhos, safiras azuis. A pele é mais macia que a seda mais delicada. Os seios são lindos e redondos. Os quadris. Randy a interrompeu bruscamente com o rosto ardendo. Eu sei que ela é bonita. O que você está fazendo? Descrevendo Elaine. A vianda franziu o senho para ele. Você já a viu no banho? Não preciso descrevê-la se você já a tiver visto. Eu não vi. Randy desejou ter soado irritado. O ar que os outros estavam escutando, os rostos impassíveis demais para quem não estava se divertindo. Matt virou os olhos com um sorriso escancarado e malicioso. A mulher deu de ombros e ajeitou o chale. Ela deveria ter providenciado isso. Mas eu vi e vou agir como se fosse quase irmã dela. A ênfase parecia indicar que aquilo era o mesmo que dele poderia se dizer quase irmã dele. Os costumes Aiel eram estranhos, mas isso era loucura. Os quadris dela. Pare com isso. A vianda disparou um olhar de esgulha furioso para ele. Elane é a mulher certa para você. Ela pôs o coração aos seus pés por uma grinalda matrimonial. Acha que existe alguém na Pedra de Tear que não saiba disso? Eu não quero falar sobre Elaine, retrucou com firmeza. Ainda mais se ela pretendesse continuar da forma como começara. O pensamento fez seu rosto esquentar outra vez. A mulher não parecia se importar com o que dizia, nem com quem escutava. Tem mais do que corar mesmo, por deixar a moça de lado quando ela desnudou o coração para você. A voz de Evianda era ríspida e desdenhosa. Ela escreveu 2 cartas, expondo tudo como se tivesse se despido debaixo do teto de sua mãe. Você a atrai para os cantos para beijá-la. Depois a rejeita. Elaine foi honesta em cada palavra daquelas cartas, Randy Altor. Gwen me contou. Ela foi honesta em cada palavra. O que é que você quer com ela, Guacento? Randy esfregou as mãos nos cabelos e precisou ajeitar a choufa. Elaine fora honesta em cada palavra? Nas 2 cartas? Era impossível. Uma contradizia a outra quase ponto a ponto. De repente, levou um susto. Egwene contara a ela sobre as cartas de Elaine. As mulheres conversavam sobre essas coisas. Planejavam juntas as melhores maneiras de confundir um homem. Percebeu que sentia falta de mim. Mim nunca o fizera parecer um idiota. Bem, não mais de 1 ou 2 vezes. E nunca o insultara. Bem, ela o chamará de pastor algumas vezes. Mas Randy se sentia à vontade perto dela, confortável de um jeito estranho. Ela jamais o fizera se sentir um completo idiota, como Elaine e a Vienda. O silêncio dele pareceu irritar ainda mais a Aiel, se tal coisa fosse possível. Resmungando sozinha, caminhando a passos largos como se quisesse esmagar alguma coisa, ela arrumou e rearrumou o chale 30 de vezes. Enfim, os resmungos cessaram. Em vez disso, ela passou a encará-lo, feito um abutre. Randy não sabia como ela não tropeçava e caía de cara no chão. Por que você está me olhando desse jeito? Estou escutando, Randy Altor, já que você quer que eu fique em silêncio. A Vienda sorriu, rangendo os dentes. Não gosta que eu escute você? Ele olhou para Matt, que balançou a cabeça atrás dela. Era impossível entender as mulheres, ponto final. Randy tentou refletir sobre o que o aguardava, mas era difícil, com os olhos da mulher em cima dele. Seriam belos olhos, se não estivessem cheios de rancor,
mas ele preferia que a vianda estivesse encarando outra coisa. Protegendo os olhos do brilho do sol, Matt fazia o possível para não encarar Randy e Aiel, que caminhava a passos largos entre os cavalos dos dois. Não entendia por que Randy a aguentava. A vianda era muito bonita, sem dúvida. Mais do que bonita. Ainda mais agora que usava um arremedo de roupas decentes. Mas tinha uma língua ferina e um temperamento que fazia Nina Eve parecer dócil. Achava ótimo que Randy estivesse preso à mulher, e não ele. Puxou o lenço da cabeça e enxugou o suor do rosto, depois amarrou de volta. O calor e o sol incessante nos olhos estavam começando a irritá-lo. Será que não havia uma única sombra naquela terra inteira? O suor fazia as feridas arderem. Ele recusara a cura na noite anterior, quando Moiraine o acordara, depois de ele finalmente conseguir pegar no sono. Uns poucos cortes eram um preço baixo para não ter o poder usado em si, e o chá nojento das sábias deram um alívio na dor de cabeça. Bem, de certo modo. Não acreditava que Moiraine fosse capaz de fazer algo a respeito da outra coisa que o afligia, e também não tinha intenção de contar a ela até que ele mesmo tivesse compreendido. Se é que contaria depois. Não queria nem pensar a respeito. Moiraine e as sábias o observavam. Observavam Randy, na verdade, mas a sensação era a mesma. Foi uma surpresa notar que a de cabelos dourados, Melaine, montara em Aldieb atrás da Aes Sedai e cavalgava desajeitada, segurando Moiraine pela cintura, enquanto as duas conversavam. Ele não sabia que os Aiel cavalgavam. Uma mulher muito bonita, Melaine, com aqueles olhos verdes impetuosos, exceto, naturalmente, pelo fato de que ela conseguia canalizar. Só mesmo um completo idiota para se meter com uma dessas. Remexendo-se na cela de Pipes, lembrou a si mesmo que que o que os Aiel faziam não era da sua conta. Estive em Ruiden. Fiz o que aquela gente traiçoeira disse que eu tinha que fazer. E o que ganhara com aquilo? Essa porcaria de lança, um medalhão de prata e... Eu podia ir embora agora. Se tiver algum bom senso, eu vou. Ele poderia tentar. Ele poderia ir. Tentar encontrar sozinho a saída do deserto antes que morresse de sede ou insolação. Poderia. Se Randy ainda não o estivesse puxando, segurando. A maneira mais fácil de descobrir seria simplesmente tentar ir embora. Encarando a paisagem sombria, ele fez uma careta. Um vento se elevou. Parecia soprar de um forno superaquecido, e pequenos torvelinhos afunilados de poeira amarela subiam do chão rachado. A névoa quente fazia as montanhas ao longe cintilarem. Talvez fosse melhor ficar um pouquinho mais. Uma das donzelas que saíra como batedora voltou correndo e inclinou-se ao lado de Huark, falando apenas em seu ouvido. A mulher abriu um sorriso para Matt ao terminar, e ele se ocupou em puxar um carrapicho da crina de Pipes. Lembrava-se muito bem dela, uma donzela de cabelos ruivos chamada Dorinda, mais ou menos da idade de Egwene. Dorinda fora uma das que tentara convencê-la a jogar o beijo da donzela. Cobrar a primeira prenda. Não que ele quisesse cruzar os olhos com os da moça, e não que não pudesse, mas era importante tirar os carrapichos do cavalo e tudo mais. Mascates, anunciou Huark quando a donzela voltou, feito uma flecha por onde viera. Carroções de mascates vindos nessa direção. Ele não parecia satisfeito. Matt, no entanto, se viu bastante animado. O mascate poderia ser muito bem o que ele precisava. Se o sujeito conhecia o caminho de entrada, conhecia o de saída. Ele se perguntou se Randy suspeitava de suas ideias. O amigo estava tão impassível quanto qualquer Aiel. Os Aiel apertaram um pouco o passo. O povo de Coladim seguiu o ritmo dos Dindo e do grupo das sábias sem hesitar. De certo, seus batedores também tinham levado a notícia. Todos caminhavam rápido o bastante para que os cavalos tivessem de manter um ritmo ligeiro.
O sol não incomodava Uzziel, nem mesmo os Gaishaim de roubos brancos. Eles deslizavam pelo solo rachado. A menos de 2 milhas, os carroções surgiram em seu campo de visão. 18 deles, enfileirados. Todos pareciam exibir os sinais de desgaste de uma viagem difícil, com as rodas reservas surradas em todos os pontos. Apesar da camada de poeira amarela, os 2 primeiros pareciam caixas brancas sobre rodas, ou mesmo casinhas, com degraus de madeira nos fundos e uma chaminé de metal projetando-se do teto. Os 3 últimos, puxados por engates de 20 mulas, pareciam apenas imensos barris, também brancos, desertos cheios d'água. Os que iam no meio tendo se passado por carroções de mascates em 2 rios, com rodas raiadas altas e pesadas, e amontoados de panelas e outras coisas de metal tilintando nas grandes redes presas a coberturas de lona comprida. Os condutores dos carroções frearam as rédeas assim que avistaram Uzziel, esperando que se aproximassem. Um homem pesado de casaco cinza claro e chapéu escuro de aba larga desceu dos fundos do primeiro carroção e ficou observando, de vez em quando tirando o chapéu para secar a testa com um grande lenço branco. Se estava nervoso, já que encarava uns 1.500 Uzziel deslizando em sua direção, Matt não o culpava. O mais estranho eram as expressões nos rostos dos Uzziel mais perto de Matt. Roark, trotando adiante do cavalo de Rand, fechara a cara e estava com o rosto soturno. E Herne tinha uma expressão capaz de detonar pedregulhos. Não entendo, comentou Matt. Parece que vocês vão matar alguém. Aquilo, sem dúvida, era o fim de todas as esperanças. Pensei que houvesse 3 tipos de gente que vocês aí ao deixavam entrar aqui no deserto. Mascates, menestréis e o povo errante. Mascates e menestréis são bem-vindos, retrucou Herne em um tom áspero. Se aquilo eram boas-vindas, Matt não queria ver os Aiel quando não estavam sendo hospitaleiros. E o povo errante? Perguntou o curioso. Quando Herne manteve o silêncio, ele acrescentou. Latoeiros? Os Tuat Han? O rosto do chefe de ramo ficou ainda mais rígido antes de ele voltar a olhar outra vez para os carroções. A vienda fuzilou Matt com os olhos, como se ele fosse um idiota. Randy aproximou o Giadin de Pipes. Se eu fosse você, não mencionaria os latoeiros perto dos Aiel, disse baixinho. É um assunto delicado. Se você diz. Por que os latoeiros eram um assunto delicado? Para mim, parece que eles já estão bastante irritados com esse mascate. Mascate! Eu me lembro de mercadores que apareciam em Campo de Emerald com menos carroções. Ele entrou no deserto. Andy deu uma risadinha. Giadin jogou a cabeça para trás e deu uns passos bambos. Será que vai sair? O sorriso de Randy não chegava aos olhos. Às vezes, Matt quase desejava que o amigo decidisse de uma vez se estava ou não louco e acabasse logo com tudo. Quase. A 300 passadas dos carroções, Roark fez um gesto para que o grupo parasse, e ele e Herne prosseguiram sozinhos. Pelo menos, aquela parecia ter sido a intenção do homem. Mas Rand cravou os calcanhares no garanhão sarapintado e foi atrás dos dois, e a centena de inevitáveis guarda-costas Dindo o acompanhou. E a vienda, naturalmente, que estava colada em Rand como se estivesse amarrada à cela de Giadin. Matt foi cavalgando com os outros. Se Roark mandasse o camarada fazer as malas, não pretendia perder a chance de ir junto. Coladin veio trotando do grupo dos Shaido, sozinho. Talvez tivesse a intenção de fazer o mesmo que Roark e Herne, mas Matt suspeitou que o homem chamava a atenção para o fato de que ia sozinho, aonde Rand precisava de 100 guardas. A princípio, pareceu que Moiraine também se aproximaria, mas ela e as sábias trocaram algumas palavras e ficaram onde estava. Só que observavam, atentas.
Aes Sedai desceu da montaria, mexendo em um objeto pequeno e reluzente. E Egwene e a Isabe se agruparam à volta dela. Ao chegar perto, Matt viu que, apesar de ficar secando o rosto, o homem grande de casaco cinza não parecia incomodado, embora tivesse sobressaltado quando donzelas surgiram do nada e rodearam os carroções. Os condutores, sujeitos de rostos duros e mais do que uma boa cota de cicatrizes e narizes quebrados, pareciam prontos para se esconder sob os assentos. Comparado aos lobos Aiel, eles não eram mais que cachorros de rua selvagens. O mascate se recuperou depressa. Não era gordo, apesar do tamanho. Todo aquele peso eram músculos. Hand e Matt, em cima do cavalo, foram alvo de seus olhares curiosos, mas ele distinguiu Huark logo de primeira. O nariz curvo e aquilino e os olhares escuros e oblíquos conferiam um ar predatório ao rosto quadrado e moreno do homem, que não se suavizou quando ele abriu um sorriso largo e deslizou da cabeça o chapéu de aba larga em uma longa mesura. Sou Hardinan Kaderi, mascate, anunciou. Procuro o forte das Pedras Frias, bons senhores. Mas faço negócio com qualquer um e com todos. Tenho muitos produtos excelentes. Roark cortou o homem feito uma faca afiada. Você está muito longe das Pedras Frias ou de qualquer forte. Como foi que chegou tão longe da muralha do dragão sem um guia? Eu não sei, bom senhor. Kaderi não fechou o sorriso, mas contraiu um pouco os cantos da boca. Tenho viajado sem disfarce. Esta é minha primeira visita tão ao sul da Terra da Trindade. Pensei que talvez aqui não houvesse guias. Coladin bufou alto e rodopiou uma das lanças preguiçosamente. Kaderi encolheu os ombros como se já sentisse o aço deslizando pelo corpo compacto. Sempre há guias, respondeu Huark com frieza. Você teve sorte de chegar tão longe sem um. Sorte de não estar morto, nem de precisar voltar nu em pelo para a muralha do dragão. Kaderi abriu um sorriso constrangido, cheio de dentes, e o chefe de clã continuou. Teve sorte de nos encontrar. Se tivesse continuado por esse caminho por mais 1 ou 2 dias, teria chegado até Ruidian. O rosto do mascate ficou cinza. Eu ouvi. Ele parou para engolir. Eu não sabia, bons senhores. Os senhores têm de acreditar. Eu não faria tal coisa. Nem mesmo por acidente. Acrescentou depressa. Que a luz ilumine minhas verdadeiras palavras, bons senhores. Eu não faria. O que é bom, retrucou Huark, pois as penalidades são severas. Você pode viajar comigo até as Pedras Frias. Não seria bom se perder. A Terra da Trindade pode ser um lugar perigoso para os que não a conhecem. Coladin ergueu a cabeça, desafiador. Por que não comigo? Retrucou em uma voz penetrante. Os Shardos estão em maior número, Huark. Por costume, ele viaja comigo. Você virou o chefe do clã enquanto não estava olhando? O Shardo de cabelos de fogo enrubesceu, mas Huark não demonstrou qualquer sinal de satisfação. Apenas prosseguiu com aquela voz impassível. O mascate procura as Pedras Frias. Ele seguirá comigo. Os Shardos que estão com você podem negociar com ele enquanto viajamos. Os Tardari não estão famintos por mascates a ponto de querermos este só para nós. O rosto de Coladin ficou ainda mais sombrio, mas ele moderou o tom, ainda que o esforço o fizesse falar em um ganido. Acamparei perto das Pedras Frias, Huark. Aquele que vem com a Aurora diz respeito a todos os Aiel, não apenas aos Tardari. Os Shardo terão o lugar que merecem. Os Shardo também seguirão aquele que vem com a Aurora. Matt percebeu que o homem não reconhecera que era de Hand que falava. Espiando os carroções, seu amigo parecia não escutar a conversa. Huark fez silêncio por um instante. Os Shardos serão hóspedes bem-vindos nas terras dos Tardad, se decidirem seguir aquele que vem com a Aurora. Isso também era ambíguo. Kaderi passara o tempo todo esfregando o rosto, de certo, vendo-se no meio de uma batalha entre Aiel.
O homem pontuou o convite de Huarque com um suspiro pesado de alívio. Obrigado, bons senhores. Obrigado. Sem dúvida por não o terem matado. Quem sabe os senhores gostariam de ver o que meus carroções têm a oferecer? Algo especial que posso estar querendo? Mais tarde, disse Huarque. Passaremos a noite em Parada de Inri, e lá você pode mostrar suas mercadorias. Coladinho foi se afastando a passos firmes depois de ouvir o nome Parada de Inri. Fosse lá o que fosse. Cadere começou a pôr o chapéu de volta na cabeça. Um chapéu, disse Matt, puxando as rédeas de Pipes mais para perto do mascate. Se tinha de permanecer mais algum tempo no deserto, pelo menos poderia proteger os olhos do maldito sol. Dou um marco de ouro por um chapéu feito esse. Fechado, gritou uma voz de mulher rouca e melodiosa. Matt olhou em volta e levou um susto. A única mulher à vista, além de Avienda e as donzelas, vinha caminhando do segundo vagão, mas, sem dúvida, não combinava com a voz, uma das mais encantadoras que ele já ouvira. Randy franziu o senho para ela e balançou a cabeça. E havia motivo. A mulher era um pé mais baixa que Cadere e devia pesar o mesmo ou mais. As camadas de gordura quase escondiam os olhos escuros, sem deixar entrever se eram ou não oblíquos. Mas o nariz fazia o do mascate parecer pequeno. Usava um vestido de seda cor de creme, todo justo no corpanzil, um chale de renda branca sobre a cabeça e elaborados pentes de marfim enfiados nos cabelos grossos e negros. Ela se movia com uma leveza inesperada, quase feita uma donzela. Uma boa oferta, disse a mulher, naquele tom musical. Sou Kylie Shaog, mascate. Ela arrancou o chapéu de Kedere e o empurrou para Matt. É bem grosso, meu senhor, e quase novo. O senhor vai precisar de um assim para sobreviver à Terra da Trindade. Um homem pode morrer de repente neste lugar. Ela estalou os dedos gordos para enfatizar a rapidez com que a morte poderia chegar. A risada súbita tinha mesmo a característica gutural e amorosa da voz. Oh, uma mulher. Um marco de ouro, o senhor disse. Quando Matt hesitou, os olhos meio escondidos da mulher cintilaram, negros como os de um corvo. É raro eu oferecer duas vezes a mesma barganha. Uma mulher peculiar, para dizer o mínimo. Cadere não protestou, exceto por uma leve careta. Se Kylie era sua parceira, não havia dúvida de quem mandava. E se o chapéu evitasse que a cabeça de Matt torrasse, realmente valia o preço, em sua opinião. Antes de soltar o chapéu, a mulher mordeu o marco taireno que lhe entregou. Incrivelmente, o chapéu serviu. E, ainda que aquela aba larga não refrescasse, pelo menos proporcionava uma sombra abençoada. Guardou o lenço no bolso do casaco. Algo para os outros? A mulher robusta passou os olhos pelo Zaiel. Que bela criança! Murmurou para a vienda, com um esgar de dentes que talvez fosse um sorriso. Para Randy disse, com doçura. E o senhor? A voz que saía daquele rosto era realmente dissonante, sobretudo quando assumia o tal tom aveludado. Algo para protegê-lo desta terra desesperadora? Virando Giadin para poder olhar os condutores dos carroções, Randy apenas balançou a cabeça. Com aquela chufa enrolada no rosto, ele de fato parecia um aiel. À noite, Kyle, disse Cadere. Abriremos negócios à noite em um lugar chamado Parada de Ingre. Ah, abriremos, é? Ela espiou a fileira de Shido por um longo instante, depois encarou o grupo das sábias por um instante ainda mais longo. Então, se virou para o próprio carroção e falou por sobre o ombro para o outro mascate. Então por que é que você está atrasando esses bons senhores? Mexa-se, Cadere, mexa-se. Randy a encarou, balançando a cabeça outra vez. Havia um menestrel ao fundo, perto do carroção dela.
Matt piscou, pensando que o calor o estava afetando, mas o sujeito não desapareceu. Era um homem de meia idade, com cabelos escuros, usando um manto coberto de retalhos. O homem observava a reunião, apreensivo, até que Kyle o empurrou para dentro do carroção à frente. Kader encarou o carroção branco da mulher com um rosto mais impassível do que o de um Aiel antes de seguir até o seu pisando firme. Sem dúvida, um bando esquisito. Você viu o menestrel? Perguntou Matt a Randy, que a sentiu distraído, encarando a fileira de carroções como se nunca tivesse visto um. Roark e Herne já estavam retornando para o restante dos Jindo. A centena que rondeava Randy aguardava pacientemente, dividindo a atenção entre ele e qualquer coisa que pudesse esconder um ratinho que fosse. Os condutores começaram a pegar as rédeas, mas Randy não se mexeu. Povo estranho esses mascates, você não acha, Randy? Mas imagino que seja preciso ser estranho para vir para o deserto. Olhe só para nós. O comentário fez a Vienda esboçar uma careta, mas Randy pareceu não ter ouvido. Matt queria que ela dissesse algo, qualquer coisa. Aquele silêncio era enervante. Você imaginava que escoltar um mascate fosse uma honra tão grande a ponto de fazer Roark e Coladin brigarem? Entende alguma coisa desse Gietô? Você é mesmo um imbecil, resmungou a Vienda. Não teve nada a ver com o Gietô. Coladin está tentando se comportar como um chefe de clã. Roark não pode permitir isso até que... A não ser que ele vá para Ruíden. Os Shido roubariam os ossos de um cachorro, roubariam os ossos e o cachorro. Mas até eles merecem um chefe de verdade. E graças a Randy Altor, temos que dar permissão a 1000 deles para assentarem as tendas em nossas terras. Os olhos dele, comentou Randy, sem desviar o olhar dos carroções. Homem perigoso. Matt franziu o senho para ele. Os olhos de quem? De Coladin? De Kaderi. Todo aquele suor, a cara branca. Mas os olhos dele não se alteraram. A gente tem sempre que prestar atenção nos olhos, não na aparência. Claro, Randy. Matt se remexeu na cela, meio erguendo as rédeas como se fosse cavalgar. Talvez o silêncio não fosse tão ruim. Temos que prestar atenção nos olhos. Randy desviou a atenção para os topos dos montes e colinas mais próximas, girando a cabeça de um lado para outro. O risco é o tempo, murmurou. O tempo prepara armadilhas. É preciso evitar as deles enquanto apronta a minha. Não havia nada por lá que Matt pudesse distinguir, além de alguns poucos arbustos espaçados e, vez ou outra, uma árvore mirrada. A Vienda franziu o senho para os cumes, depois para Randy, ajustando o chale. Armadilhas? Perguntou Matt. Me toquei quem pode ser o ministral. Luz, permita que ele me dê uma resposta que não seja louca. Quem é esse que está preparando armadilhas? Por um instante, Randy o encarou como se não compreendesse a pergunta. Os carroções dos mascates começaram a avançar com uma escolta de donzelas trotando ao lado, virando-se para seguir os Jindo que passavam a passos largos, seguidos pelos Shido. Mais donzelas dispararam na frente para escoltá-los. Apenas os Aiel ao redor de Randy ficaram parados, embora o grupo das sábias se movesse bem devagar, observando. Pelos gestos de Egwene, Matt achou que ela queria ir até eles e conferir como estavam. Não dá para ver nem sentir, respondeu Randy por fim. Ele inclinou-se um pouco em direção a Matt e sussurrou alto, como se estivesse fingindo. Cavalgamos com o mal agora, Matt. Tome cuidado. O rapaz exibia aquele sorriso estranho outra vez, enquanto observava os carroções se arrastando. Acha que esse Kaderi é mau? É um homem perigoso, Matt. Os olhos sempre denunciam, mas quem é que pode dizer? Porém, que motivo eu tenho para me preocupar com o Moirane e as sábias olhando por mim? E não podemos nos esquecer de Lanfear.
Será que algum homem já esteve sob olhares tão atentos? De súbito, Randy se endireitou na cela. Começou, murmurou ele. Eu queria ter a sua sorte, Matt. Começou e agora não dá para voltar atrás, não importa para que lado a espada caia. Assentindo para si mesmo, ele arrancou com o cavalo sarapintado atrás de Roark. A vienda foi trotando ao lado e os 6 gindos seguiram atrás. Matt ficou bastante satisfeito em ir também. Melhor do que ser deixado ali, sem dúvida. O sol queimava no alto de um céu azul e cruel. Ainda havia um longo caminho pela frente até o pôr do sol. Tinha começado? O que ele queria dizer com isso? Tinha começado em Ruídian, ou melhor, em Campo de Elmond, na noite invernal, um ano antes. Cavalgando com o mal e não dá para voltar atrás? E Lanfir? Rand estava caminhando no fio da navalha agora, sem sombra de dúvida. Tinha de haver um jeito de sair do deserto antes que fosse tarde demais. De tempos em tempos, Matt examinava os carroções dos mascates. Antes que fosse tarde demais. Isso se já não fosse.